Fala pessoal, com muito prazer e alegria que a gente dá o pontapé inicial nesse projeto lindo, o projeto Sem Códigos, que eu tenho o prazer de compartilhar com Ingra e Laís, que são duas pessoas maravilhosas que estão fazendo esse projeto acontecer. É um projeto que foi muito pensado, muito estudado, para justamente abraçar você que é estudante de direito, você que está iniciando na advocacia. A gente está aqui para poder compartilhar experiências, histórias e aprender sempre com nossos convidados. A gente, nesse momento, acha que é muito válido que vocês conheçam um pouquinho da nossa história com o direito, da nossa trajetória no direito, quem é cada um de nós, porque nós queremos, de fato, caminhar essa trilha com vocês. Então, para começar, eu vou pedir para que Ingra, minha grande parceira aqui, conte um pouquinho da história dela no direito, como é que ela chegou até aqui, como é que foi essa trajetória toda, a OAB, todos os perrengues, a realidade de fato. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto. Como o Pedro falou, nós estamos muito felizes de trazer isso para vocês. Foi tudo pensado com muito carinho, a gente está amadurecendo essa ideia já tem bastante tempo, muitos meses. E finalmente estamos aqui para partilhar um pouquinho da nossa história. E eu me formei em 2018, passei por alguns conflitos, né, assim, nesse período de formatura. Desde pequenininha, na verdade, eu tinha muita vontade de fazer direito. Eu via os filmes, via na televisão os profissionais da área e eu sempre me encantei, achava isso incrível, assim, tinha muita vontade de atuar desde pequena. E ao longo do curso, eu vivenciei algumas frustrações, assim, acho que com a prática mesmo, da realidade jurídica. Isso fez com que eu me afastasse um pouquinho daquela Ingra criança que sonhava, da sonhadora, exatamente. Eu passei a enxergar que talvez não fosse bem o que eu gostaria de fazer. E aí, então, nesse período de que, a partir do momento que eu me formei, eu entrei em contato com essa realidade nua e crua, eu tive dificuldade de me alinhar, assim. Passei um período querendo estudar para concurso, percebi que não era bem o que eu queria também. E aí, a partir de então, eu fui buscando experiências em alguns escritórios e hoje estamos aqui, né? Acho que ao longo dos próximos episódios e até ao longo desse aqui, eu não vou me estender muito agora, mas vocês vão conhecendo um pouquinho da minha história, da minha trajetória e talvez vocês se identifiquem também sobre o que eu você vivi. passou, de fato, por todas as fases, né, que um estudante real de direito passa, né, que é a fase de pensar em concurso, a fase de ver a prática, a fase de se frustrar, que é muito comum, mas pouca gente fala, mas é real, a frustração durante o curso. E agora a parte da empolgação, né? Acho que a maioria das pessoas começa a querer o direito através dos filmes, que é a coisa romantizada. Mas cada um tem a sua história, né? Sim. É um prazer estar aqui hoje com os meus colegas. Como eles já falaram, a gente passou um longo tempo pensando sobre esse projeto e acho que ele surgiu de uma vontade comum de mudar, né? O que é mais natural no direito. Como o Peu falou, a gente acaba seguindo sempre o caminho do concurso, da advocacia, a gente segue um dos caminhos muito por influência e eu escolhi o direito, na verdade, por influência familiar. Meu irmão, que é, assim, uma referência na minha vida, fazia direito, tinha acabado de se formar. Na verdade, eu não sei exatamente o tempo, mas ele tinha se formado. E como ele era uma inspiração, eu tinha dúvida com relação a outras profissões, mas decidi seguir o mesmo caminho, né? Era um caminho de segurança na minha cabeça. E fiz a faculdade, amava. Na faculdade eu era, assim, muito sonhadora. Eu achava que eu ia terminar a graduação e estudar com afinco para o concurso de juíza, ia passar, ia ser uma juíza, e enfim, sonhava muito. A fase da OAB foi uma fase muito difícil, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, então, assim, eu me dediquei muito a isso, passei praticamente 6, 8 meses estudando, né? Concomitantemente com a faculdade e com o estágio, e acordava cedo, enfim, me dediquei muito para isso. Passei de primeira, graças a Deus, e terminei a faculdade. E aí vem aquele lapso de tempo entre formei, estou desempregada e não sei o que fazer. E aí, nesse momento, eu passei por uma fase de bastante, assim, desespero, digamos, até eu conseguir o primeiro emprego, né? Fui para um escritório, que foi onde eu conheci Ingra.
Foi uma experiência breve, mas foi muito boa, principalmente para criar conexões iniciais, né, no direito. E aí fui para minha segunda experiência, que foi o segundo escritório, que eu passei praticamente 5 anos. Foi um período engrandecedor na minha vida, assim. Eu aprendi muito sobre a advocacia, sobre uma advocacia humana e principalmente responsável, né? A gente trabalhava com muita técnica, com muita responsabilidade, mas eu já ali conheci uma advocacia mais leve. Não era aquela coisa, assim, muito engessada. Mas eu sempre tive uma vontade, assim, de crescer e de viver isso de uma forma mais livre, né? Sim. Eu tenho uma vontade, eu sempre tive uma vontade de ter liberdade geográfica, de poder fazer os meus horários. Pensava já em fazer outras coisas relacionadas ao direito. E aí, no final do ano passado, eu decidi sair do escritório. E aí, desde então, tô atuando sozinha, mas não é sozinha, na verdade, né? É com esse meu irmão que me inspirou a começar o direito. Mas foi um ato, assim, que pra mim foi muito difícil, né? Porque quando você coragem, né? quando você tá trabalhando com alguém, eu acho que Ingra, principalmente, porque eu acabou de se formar, tem essa experiência, a gente, querendo ou não, tem uma certa segurança, um acolhimento, né? A gente consegue ver horizontes mais seguros. E aí, tomar essa decisão ano passado foi realmente muito difícil. E foi justamente quando surgiu o projeto, que pra mim foi engrandecedor, porque foi dar 2 passos ao mesmo tempo, mas no mesmo sentido, Sim, assim, sim. sabe? De ser livre, enfim. Como lá pontuou, a minha história com direito, ela, apesar de ser um tanto recente, ela já é bem antiga, porque eu sou formado em administração também. Meu primeiro curso é administração, mas o direito sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre, como o Ingra também falou, eu romantizava, porque eu assistia muita série e eu via ali um promotor de justiça e eu achava o máximo. E eu queria ser aquele cara ali que ia trabalhar com terno bonito e fazer coisas legais. Eu acho que a maioria das pessoas começa a se envolver no direito dessa maneira. Mas eu optei por começar a minha trajetória profissional pelo curso de administração, fiz administração e logo em seguida eu optei por seguir esse sonho. E como aconteceu com vocês também, foi turbulenta a minha passagem na faculdade. Eu tive altos e baixos. Eu já pensei sim em trancar a faculdade, como a maioria dos estudantes pensam, mas eu acho que o estudante de direito ele precisa viver o direito para ele gostar do direito. Nessa minha trajetória, como eu tive muitos altos e baixos, eu consegui perceber que as fases em que eu mais gostei do direito era quando eu estava vivendo a fundo aquilo ali, fazendo um estágio, enfim. Então, consegui passar por todo o processo da OAB também de maneira turbulenta, fazendo final de faculdade, TCC. Foi uma coisa bem do nada assim que aconteceu em minha vida. A OAB caiu de paraquedas, eu só me inscrevi, falei eu vou fazer, comecei a estudar com tudo, foi muito desafiador. E eu acho que é um dos pontos principais que a gente vai tratar aqui, que é essa dificuldade, principalmente emocional, de você lidar com a OAB, né? Então, minha trajetória no direito é um pouquinho assim, mas acho que é interessante a gente cada um falar um pouquinho também da sua trajetória com a OAB. Ingra eu acompanhei de perto, né? Eu nem pensava em fazer direito e eu já acompanhava a trajetória dela no direito. Mas fala um pouquinho de como aconteceu a OAB em sua vida. É um marco histórico. Divisor de águas. É um divisor de águas. Mas eu até vi um vídeo ontem, porque ontem teve saiu o listão, resultado, né, da segunda fase. Da OAB 42. E aí é um turbilhão de emoções. Eu acho que para todo mundo que passa por esse processo, quando sai esses listões, que você vê ali a emoção da pessoa, você consegue sentir a emoção que é ver seu nome na lista ali. Então conta aí um pouquinho como é que aconteceu isso. A gente não mencionou, mas Peu é meu primo, carnal, desde pequenininho a gente tá ali junto, é primo e irmão, né? E ele de fato acompanhou esse período. Pra mim foi realmente uma mistura de emoções, assim. Estudar para a OAB, eu estava num momento um pouco complicado da minha vida, mas eu acho que todo estudante vai se identificar com isso aqui. Eu encarava a OAB como, assim, a minha vida depende disso. Sim, tudo ou nada. É o que todo mundo sente. Que agora que passou, eu acho que a gente já lida com isso de uma forma mais tranquila, né? Mas se a gente rememorasse um pouquinho daquela época, Exatamente, a gente pensa assim, a minha vida depende disso. Se eu não passar, o meu curso não vai valer de muita nada. coisa, porque a gente poderia, enfim, atuar como
basicamente estagiários, né? Assim, ali escrever peças e tudo mais, mas não poderia advogar propriamente dito. Estaria sempre sob a supervisão de outro advogado. Então, assim, é de fato muita pressão, porque você sente que você precisa dar conta de todos os anos de formação, de todos os anos do seu curso, numa prova que, às vezes, a depender do momento que você está passando, você não vai refletir exatamente ali a sua competência, a sua capacidade, e até o conhecimento que você adquiriu ao longo desse É muito período. emocional também, eu Sim. acho, né? Muito emocional e estratégico, porque, assim, quando eu fui fazer a OAB, como eu falei, ela caiu de paraquedas para mim, né? Eu tinha total certeza que eu tinha como passar, mas eu também estava preparado para perder, porque eu sabia que eu tinha estudado em um período muito curto e eu estava dividindo muita atenção. Então, assim, eu tive que ter um pouquinho de estratégia, de dar mais atenção para algumas matérias, deixar de estudar algumas matérias. Então, acho que a OAB é um misto, né? Dessas coisas. Exige muito da gente nessa questão emocional, nessa questão de inteligência, na verdade, no sentido de se portar, né? Como você falou, de ter estratégia para fazer. Então, como o Lai falou também, que ela era muito ansiosa, se sentia muito ansiosa, eu também tinha essa limitação. Eu me sentia também muito insegura. E aí, tanto é que no dia da prova, eu cheguei lá, eu tava tonta, enjoada. Falei, meu Deus, aqui ou eu faço a prova ou eu desmaio, ou eu vou sair carregada, ou eu saio já com o caderno na mão. Mas deu tudo certo. Não passei de primeira, na verdade, porque você tem a repescagem, Sim. né? Sim. E aí eu passei na primeira fase. Na segunda fase, eu perdi por um pouquinho. Que, inclusive, fiz para a disciplina que eu mais amo, que é Direito Administrativo. Vocês vão me ver volta e meia puxando a sardinha pro meu lado. Mas depois estudei bastante também. E eu vi que realmente, estudando para a segunda vez na segunda fase, eu percebi que era muito mais emocional o ponto. Porque eu me sentia confortável fazendo as questões em casa. Eu me sentia confortável fazendo as peças. Né? Eu assistia as aulas e eu pensava, eu sei esse assunto, eu li de cabo a rabo o livro ali todinho, ia grifando, ia fazendo anotações. Então, assim, eu percebia que eu estava preparada, mas que eu precisava administrar isso dentro de mim para conseguir colocar no papel na hora da prova. Sim. E aí, eu fiz a prova da segunda vez pensando também assim, é tudo ou nada agora, porque se eu perder... a segunda vez é pior do que a primeira. Porque se você perder a segunda vez, você tem que fazer a primeira fase toda de novo e pegar todas as disciplinas. Então, ainda tem esse peso. Eu achei a primeira fase pior do que a segunda fase. Porque quando eu estudava, eu tinha um desespero, eu tinha um cronograma, né? E aí eu tinha um desespero, eu tinha que cumprir todas as matérias do cronograma. E aí eu comecei fazendo isso. E aí, velho, chegou um momento que eu falei, não tem como, é humanamente impossível. Eu vou ter que deixar algumas matérias de lado, porque senão eu não vou dar conta. E na minha cabeça eu não poderia perder, né? Assim, não existe essa possibilidade. Se eu perder, eu tô aqui estudando, tô 6 meses estudando, eu não posso perder. E aí eu comecei estudando tudo, chegou um momento que eu parei de estudar algumas matérias, mas assim, na segunda fase eu tirei esse peso de tanta coisa. De ter que estudar tudo. Então eu achei a segunda fase um pouco mais tranquila, apesar de ser um nervosismo igual, assim. É mais direcionada a segunda, né? Mas eu achei a primeira fase muito pior, porque durou muito tempo também, né? Sim. Como eu falei, eu passei muito tempo estudando, então eu já tava, tipo assim, eu quero que acabe. Eu preciso que esse acabe. E aí, na segunda fase, era um tempo mais curto, né? Mas era mais dedicado e tal. Mas pra mim foi mais tranquilo, porque eu não tava nessa vibe, assim, de tenho que dar conta de todas as matérias. E acaba sendo, mesmo sendo tenso, um estudo mais gostoso, né? Porque você escolhe a matéria que você tem mais afinidade. Pra mim foi muito tensa a segunda fase, porque eu ficava muito na angústia de tentar descobrir a peça. Sim. Eu pensava, se cair uma peça que eu não... Porque, como o Lai falou, é humanamente possível você cumprir cronograma. Você tem que se programar e ser dedicado o máximo para poder cumprir o máximo possível. Só que, assim, se você criar essa expectativa de que vai bater ali, são 70 dias de estudo, 60 dias de estudo, que você vai bater esses 60, 70, você vai se frustrar. Aconteceu isso comigo na primeira fase também, porque eu já peguei um cronograma curto, e aí, quando chegou ali, foram 40 semanas, se eu não estou em 40 semanas, foi alguma coisa do tipo. 8 semanas, perdão. 40 semanas é demais. É quase o ano todo. 40 dias, não? Não, foram... Enfim, foi de semanas, era mais... Quase 60 dias. E aí no início eu fazia certinho. Chegou no meio, do meio pro final, misturando todas as obrigações, eu falei, não dá pra... Não tem como eu me cobrar a fazer tudo perfeito.
Administrativo foi uma matéria que eu joguei pra cima. Eu também. Empresarial também. Exatamente, Não porque tinha assim, condição. isso entra na parte de estratégia. Eu via que eu não estava conseguindo render na medida que eu estava estudando o direito administrativo. Eu tive um excelente professor de direito administrativo, André Malheiros, e ele, assim, para mim, tá no top do Brasil de direito administrativo. E consegui passar sempre na faculdade, mas não conseguia render em questões voltadas ao AB. Então eu falei, não, eu vou, na reta final, eu vou destinar esse tempo a estudar outras matérias que eu consigo melhorar alguma coisinha aqui, outra ali, e de fato ter um benefício maior. E isso me salvou. E Né? tem matérias que, de fato, a gente tem mais facilidade. Então, eu acho que, assim, é realmente você se dedicar ao que você é bom, porque senão você vai bater numa tecla ali Isso. que às vezes não dá tempo, né? Exato. Isso. É um tempo curto, normalmente essas pessoas se preparam num tempo mais curto, então a gente não tem como se dedicar a tudo. Agora, outra coisa, assim, que foi diferencial. Eu estudei teoria, né? Eu Sim. voltei dando a revisada, mas é muito difícil isso. Acho que é por isso que também eu me senti cansada. Mas eu acho que um estudo muito efetivo são as questões. Exatamente. Porque é realmente uma questão... Eu sempre penso isso, apesar de não estudar mais para concurso, que prova é muito a estratégia de resolver questão, Sim. né? Sim. E a OAB não é diferente. Não. Quando eu peguei o fio, assim, de fazer as questões e de entender como eram, e muitas questões se repetem, né, ao Sim. longo do tempo, então eu acho que facilita muito o estudo por questões. Sim. Eu acho que hoje isso, inclusive, já é muito mais difundido, né? Na Sim. minha época, tava, tipo assim, começando Uhum. a ter cronograma de questões e tudo mais. E aí tiveram essa sacada e foi aí que começou esse boom de cronograma de questão para estudar com foco em questão. Sim. E foi o que deu muito certo para mim. Pra mim também deu, porque as questões da OAB, elas são bem semelhantes em questão de formato, né? Sim. Elas- Pelo menos eram, né? elas Não sei como. Podem ter uma atualmente. diferença, assim, de conteúdo, lógico, mas em formato, elas são muito semelhantes. E quando você resolve questão, logicamente, você vê onde é que você está errando, né? E aí você consegue administrar e destinar seu foco a algumas coisas. Na minha segunda fase, eu lembro que na semana da prova, eu tava pra sair louco, velho. Tava pra sair doido, porque eu mesmo gostando, eu botei constitucional, mesmo estando seguro, eu pensava, poxa, vai cair uma peça que eu não vou saber fazer nada e eu vou ser reprovado. Eu fiz um curso e eu não tinha passado em nenhum dos simulados do curso. Eu sempre tinha ficado na média, Pertinho ali. Aí pertinho. você achou já que... E aí eu falei, não, eu tô... Só que o curso que eu fiz sempre abordou muito essa questão psicológica mesmo, de você estar tranquilo e pontuando as coisas para poder ele deixar mais seguro. E foi isso que eu fiz. Eu saí da prova, eu falei, meu Deus, graças a Deus acabou. Não quero nem saber se eu passei, se perdi, eu só quero... E demora, né, pra sair o sensação resultado. demora. Tem um tempinho. Eu lembro que quando eu saí, na minha época, na minha prova, na verdade, tiveram duas respostas muito possíveis, assim, né? Porque tinha uma dubiedade, assim, na questão que dava a entender que era uma ou outra. Eu nem lembro mais quais eram as peças. E aí, quando eu saí, eu encontrei umas duas pessoas, assim, que falaram que era outra peça. Eu falei, paciência, perdi, é isso aí. Eu também não tudo quero bem. estudar mais tão cedo pra isso agora. Porque eu já tava cansada, mas graças a Deus não foi. Mas muita gente errou porque era uma peça muito parecida, assim, tinha um macete muito parecido e muita gente colocou a que não era, né? Sim. Mas enfim, graças a Deus deu certo. Agora, uma coisa que você falou antes, em relação à primeira fase. De fato, quando você vai fazer a prova, a primeira fase eu acho que é a mais assustadora. Porque tem essa questão de que você meio que tem que dar conta de todas as disciplinas. E depois você escolhe a que você tem mais afinidade. Mas quando você vai para a segunda fase, você vai até mais tranquilo. É porque eu acho que a O gente também já problema venceu é uma... a repescagem. Porque quando você compara a segunda fase da repescagem com a primeira fase, ou com a segunda fase, aí você percebe que a da repescagem ganha em termos de, Sim. de nervosismo. Sim. Mas assim, nós somos as provas vivas de Que que dá certo. dá certo. E também de a gente que- tá falando aqui como se fosse tudo muito ruim, né? Sim. Eu acho que é, na verdade, uma questão de se encontrar, né? Sim. Que isso é que é custoso no direito. Porque eu sinceramente acho que o momento em que a gente escolhe a faculdade da gente é muito cedo. Às vezes a fato. gente não tem muita maturidade pra decidir aquilo ali na nossa vida. E eu acho que hoje, graças a Deus, isso tá mudando um pouco, né? Assim, dos jovens terem mais tempo ou mais possibilidades que não sejam uma graduação até. Mas eu acho que a fase de escolha da faculdade é muito cedo. A OAB também, a gente não tem tanta maturidade assim. Muita gente se forma como a gente, né? 23, 22 Sim. anos.
E aí você tem que fazer escolhas muito decisivas, né, na sua vida. Muito cedo. E Muito cedo. é um momento que a gente não pode diminuir o peso da OAB, porque realmente é um divisor de águas. Tem muita gente que demora anos para passar na OAB. Sim. Eu conheço várias pessoas que desistiram ou que fazem outras coisas hoje porque não passaram. Mas eu acho que é um pouco disso também. A gente não tem tanta maturidade naquele momento, a gente é muito novo. Então é muito difícil lidar com tanta coisa. E às vezes tem muita gente que tá nesse momento de, pô, nem é isso que eu quero. Eu nem sei se é isso mesmo que eu vou atuar. Eu acho que uma coisa muito negativa no curso de Direito é justamente essa pressão que é criada pela OAB enquanto você ainda é estudante. Porque hoje Sim, a gente vê demais. ali, você vai numa turma de às vezes oitavo, porque às vezes pode fazer no oitavo, Sim. mas oitavo, nono e 10º semestre, você já vê o foco é pessoal ansioso pela OAB. Eu fiz no nono. Exatamente, eu fiz E na no minha cabeça 10º. eu não poderia perder. E aí depois eu vi que, tipo assim, pô, se eu Isso. perdesse... Se Tinha cria, mais. se Ainda cria tinha essa ansiedade que você tem a obrigação de passar na OAB enquanto está na faculdade ainda. Sendo que você está ali com 1 milhão de coisas na cabeça para poder dar conta, TCC é um turbilhão de coisas. E aí você vai, faz ali no oitavo semestre, é reprovado a primeira vez. Sim, Você já vai para a segunda tentativa com um peso gigantesco nas suas costas. exato. E aí já entra não só a questão da sua competência em termos de estudo, mas a questão psicológica que corre contra você, porque você Porque você já perdeu, né? Eu Exatamente, acho um que é o momento que maior não peso. era o ideal de você se cobrar. E isso é uma unanimidade, né? Não é só em uma faculdade de direito que acontece isso. certeza, É Na global. realidade, eu acho que é uma coisa, assim, da nossa sociedade também, de querer antecipar as coisas e ter um cronograma pra tudo na vida. Na realidade, o tempo certo de fazer a OAB, né? Pelo sentido das coisas, seria que depois que você terminasse Sim. a faculdade. Mas já se instituiu que oitavo, nono semestre vão Tem que começar passar a na OAB. fazer. E aí, a pessoa que faz, realmente, ela se cobra como se aquilo fosse a sua última chance, a sua última oportunidade. Talvez hoje, se eu fosse fazer, eu teria deixado pra fazer até um pouco depois, pra não ter esse peso. Porque também tem TCC. Exato, é é uma uma fase coisa que você tá se complicada, preocupando com né? muita coisa junto. Então, é muita coisa junta e a cabeça, eu acho, talvez um pouco imatura até. Tem gente que já tá na segunda graduação, então é muito diferente, mas pra quem começa e tá na sua primeira, eu acho que a cabeça da gente é muito nova ainda pra estar preparado pra certas coisas que a gente passa, né? Sim. E a gente ainda tem que lidar com tudo isso, com a questão de se comparar. Que a gente esquece com que a nossa certeza. régua não é a régua do outro. E se compara com pessoas que já passaram, pessoas que passaram antes de você, com as pessoas, às vezes, da sua turma ali, que também estão passando pelo mesmo processo de você, de conclusão de curso, TCC e tudo mais, e passaram. Aconteceu comigo, inclusive, essa questão, esse período entre o resultado da segunda fase da primeira vez e o resultado da repescagem, foi um momento, assim, pra mim, extremamente desafiador, porque eu estava feliz por ver os meus amigos já comemorando e livres disso, mas por outro lado, eu estava, meu Deus, eu quero sentir essa sensação em relação a mim também. E aí, você acaba se questionando. Então, assim, o objetivo da gente em contar um pouquinho dessa trajetória pra vocês não é assustar, né? Não é causar, não é transferir pra vocês as nossas dificuldades de uma forma Frustrações. negativa, mas é pra que vocês se sintam abraçados, conectados mesmo, assim, Até nesse porque isso sentido. vai passar, né? Isso passa, a gente tá aqui, a gente é a prova viva. Quando a de gente que tá na passa. situação, realmente é muito difícil ouvir isso e acreditar e né, livrar desses sentimentos. Mas é normal sentir, inclusive. É normal o que você tá passando, é normal perder na OAB, é normal passar pela repescagem. Enfim, cada um tem o seu processo. E eu acho, uma coisa que eu ia falar sobre isso, é que isso acontece até depois da OAB também, né? Sim. Quando a gente se forma, que eu acho que é uma fase também complicada, e a gente tem que escolher o que fazer, eu acho que é complicado porque normalmente a gente está seguindo alguma digamos, uma opinião de alguém, uma massa. Por exemplo, as faculdades, eu não sei todas, mas a minha, tinha muito esse viés da OAB, mas a gente ouvia muito falar em concurso público. E o concurso público é uma possibilidade de estabilidade, né? Então, eu via poucas pessoas falando da advocacia com tanta paixão, né? Eu tive um professor, que inclusive depois foi meu chefe, que era uma das poucas pessoas que falava da advocacia com paixão, como se aquilo fosse uma coisa boa a se fazer, aquilo fosse um caminho. Enquanto a maioria das outras pessoas dizia que o concurso público era a melhor saída. Então, eu segui essa massa, né? Segui a maioria das pessoas e comecei a estudar, quando na realidade, no fundo do meu coração, não era exatamente o que eu queria. E aí, até eu decidir que não era o que eu queria,
a primeira coisa que eu pensei eu tenho que fazer um concurso que se pareça com advocacia. Sim. E aí eu pensei, vou fazer defensoria pública, porque eu não pensava pequeno, né? Vou fazer defensoria pública. E aí, decidi que eu ia fazer isso, e aí fui, comprei mesa, comprei livro e tal. Isso foi logo no início da pandemia. Eu já sabia, né? Mas foi no momento que eu comecei, de fato, na verdade, decidi, de fato, que eu ia estudar. E aí, começou a pandemia, no primeiro ou segundo dia da pandemia, eu caí e quebrei meu braço, lembra? Lembro. E aí, tipo assim, eu tinha acabado de entrar no meu segundo emprego, quebrei o braço e ia começar a estudar. E aquilo foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, a situação, apesar de parecer besta. Eu fiquei 2 meses com o braço engessado, não conseguia fazer nada, enfim. E foi naquele momento que eu vi, assim, eu não conseguia estudar. Eu tinha tudo pronto para estudar, eu tinha as condições perfeitas para estudar, porque eu estava num trabalho que eu só trabalhava, na época, 4 horas, e eu tinha como estudar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia sentar para estudar, porque eu inventava qualquer desculpa para não fazer isso, porque não era o desejo do meu coração. E você se cobra mais ainda, né? Você vai Exatamente. percebendo, pô, eu tenho tudo mas não estou conseguindo. E aí, assim, eu tenho tudo eu amo minha família, amo meus amigos, mas eu tinha a minha família dizendo que eu era a pessoa que ia passar no concurso bom, meu pai, meu irmão. Até hoje, eu já decidi que eu não quero mais o concurso. E as pessoas falam comigo, abriu tal concurso. Até hoje eu tenho dificuldade de dizer, eu não quero fazer concurso. Assim, de chegar para o outro e dizer assim, eu não vou fazer porque eu quero advogar, sabe? É um risco que a gente precisa correr, como no início da carreira, de decidir isso. E muitas vezes a gente não decide porque a gente tem medo, né? Eu vou seguir aqui o que estão mandando eu fazer e é mais fácil. Não que seja mais fácil no sentido, na real, seja mais fácil, né? Mas a gente acha que vai ser mais fácil e aí a gente fica ali maquiando o que, na realidade, é o desejo do coração da gente, né? Que foi o que aconteceu comigo e eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Acontece com muita gente, porque quando você se forma, né? Comigo tá acontecendo isso agora, porque muita gente, quando você fala que é advogado e quando você fala que você é um jovem advogado, a primeira pergunta que as pessoas fazem vai fazer que concurso? Hoje tá diminuindo um pouquinho porque a advocacia tá ganhando um espaço que as pessoas estão se expressando melhor, Sim. estão se posicionando melhor e tá de fato ganhando uma notoriedade que eu diria que é positiva. Existe a negativa, que também é muito forte, e a gente vê isso até na faculdade, muitas pessoas, até em alguns casos professores, se posicionando de maneira negativa com relação à advocacia, e aí você já tem aquela confusão. Poxa, estou fazendo um curso que nem o meu professor está falando bem. Uma das coisas que me fez girar a chave no momento em que eu tive minha confusão com o direito foi o mesmo professor, Dr. Diogo. Porque eu via ele falar da advocacia assim, com realidade. Eu não via ele falar coisas maravilhosas o tempo todo. Eu não via ele falar, não, você vai ficar milionário daqui a um mês. Mas ele falava com uma paixão, assim, que eu vi poucas pessoas falando. E aquilo me fez pensar que era, de fato, algo possível. Eu sempre fui uma pessoa bem dinâmica, então eu nunca quis concurso público. Nem na área da administração e nem na área do direito. Eu nunca quis concurso público. Então, eu sempre fui para a faculdade com o olhar da advocacia. E para mim foi muito bom ver uma pessoa se expressando de maneira real, positiva à advocacia, mas sem mentir. Faz toda a diferença. Porque eu acho que falta isso no mercado hoje. A gente vê ou a pessoa falar muito bem e falar que é um mar de rosas, que não é, principalmente para quem está começando, ou ver a pessoa falar extremamente mal da advocacia, que aí já é outra questão. De fato, tem pessoas que não se conectam, que não estão dispostas a viver aquilo e acabam se frustrando, né? Sim, e assim, com certeza. A advocacia também não é a única saída, nem o concurso, né? Existem outras possibilidades, mas de uma forma ou de outra, o que hoje eu consigo olhar e pensar que é um pouco cruel até, né, com quem está na faculdade, falar muito sobre o concurso como se fosse a única saída, é que quando você se forma e aí passa na OAB, enfim, a primeira coisa que você é advogado. Até você passar em um concurso, a primeira coisa que você é advogado. Então, Exato. É o que você tem naquele momento. A maioria das pessoas tem uma realidade de que não consegue só estudar. Sim. E só estudar também é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Estudar e trabalhar é muito complicado, né? Todo caminho que você for vai ter a sua dificuldade. Mas eu acho que é realmente você pensar com os seus olhos, com a sua cabeça, com o seu coração e não seguir só o que os outros dizem. Mas, assim, eu acho que falta um pouquinho de incentivo na faculdade até, de mostrar
todos esses E caminhos. tranquilizar mais, E tranquilizar. se você parar para pensar, de fato o direito é um mundo de possibilidades, porque você tem os mais diversos concursos, com as mais diversas dificuldades, com as mais diversas remunerações, porque existem concursos que você pode fazer ali para ganhar uma tranquilidade e de fato estudar para outros, para quem é o concurseiro raiz. Então, assim, se você pensar qual é o outro curso, com certeza existem outros cursos, mas eu tenho certeza que o direito está no top ali de um curso com maiores possibilidades de carreira. Porque você tem advocacia, você tem defensoria pública, você tem MP, você tem magistratura, delegado. Fora os concursos que tem também no TJ. Exato, analistas. E fora um mundo de outras coisas que você pode, enfim, trabalhar no jurídico cartório. Interno, você pode trabalhar em um cartório. Assim, hoje talvez não seja tão importante para fazer, mas trabalhar com a advocacia pelo lado empresarial, Sim. né? Da gestão, enfim. Tem tantas possibilidades que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente não escuta falar, né? Porque normalmente o que se escuta é concurso e advocacia. Exatamente. Eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência natural, instintiva até, de buscar segurança. Segurança, a gente associa muito à estabilidade. E o que é que o concurso promete? Estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade de saber que você vai chegar ali no seu trabalho e vai ter sempre uma rotina muito padronizada. Então, assim, eu acho que o concurso, ele cativa muito, ele atrai muito por essa perspectiva de parecer ser algo extremamente tranquilo no sentido de proporcionar essa tranquilidade pra gente, essa segurança, essa estabilidade. No meu caso, quando eu pensei em fazer algum concurso, eu nunca tive um desejo ali, como você falou, do coração, de poxa, eu quero ser juíza. Não, eu quero fazer defensoria pública, eu quero ser promotora. Eu nunca tive isso. Então, se você não tem isso dentro de você, talvez seja o momento de você questionar se de fato é uma coisa sua, é um desejo seu fazer um concurso público, ou se é uma coisa que você foi pescando dali, de acolá, e de vários outros lugares, para poder te dar essa sensação de segurança. Às vezes a pessoa vem de um histórico familiar ali que, de fato, passou por muitas dificuldades na vida e vê o concurso como uma forma de ascensar, a única saída. Eu falei assim, ascensar. Enfim, eu acho que é importante a gente ter esse filtro, a gente conseguir respirar. Como o Lai falou mais cedo, a gente tem que tomar decisões muito cedo. Então, assim, é importante que você que está começando agora, ou que é recém-formado, ou que ainda está durante o curso, ou até que você já esteja há alguns anos, mas ainda se sinta perdido, né? Porque isso também é extremamente comum. E tá tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem mudar de ideia. Mudar de área, mudar de ideia, tudo. Exato, se você perceber que o caminho que você não tá te trazendo um prazer, não tá te dando uma vontade, de fato, de levantar da cama ali todo dia e seguir naquilo, encarar os desafios que aquilo vai ter, porque não tem um caminho que seja livre de desafios. Você sempre vai se sentir desafiado de alguma forma. Então, se você percebe que o caminho que você está trilhando não te proporciona um mínimo de bem-estar, no sentido de, você pensa assim, aqui eu tô no lugar certo, tá me cabendo direitinho, tá me fazendo bem, não tá me gerando uma ansiedade desproporcional. Então, talvez seja a hora de você repensar, né? De você pausar um pouco dentro das suas possibilidades aí e rever o que você pode fazer. E a gente tá aqui também para segurar sua mão, né, nesse sentido. Eu acho assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, e até ter em mente, assim, existem realidades que não permitem essa mudança tão brusca, né, de caminho. Às vezes você sente que aquele não é o seu lugar, que você não pertence, que você quer outra coisa e realmente você não tem outra saída naquele momento. Tem gente que não tem condição de largar um emprego, não consegue ver como é que eu posso fazer alguma coisa que me dê dinheiro que não seja o concurso. Mas, pelo menos, assim, começar a pensar se você tá num trabalho que você acha, não é a minha vibe aqui, não é o meu caminho. Pensar em outras coisas até pra fazer ao mesmo tempo, né? Mas não se acomodar pra viver naquilo pra sempre. É você realmente ir pensando. Porque a gente falar assim parece que é fácil, né? Sim. Eu tô aqui, eu não pertenço, então eu vou sair. E não é assim. Tem realidades que não permitem isso, né? A gente precisa sobreviver, não tem jeito, a gente precisa de dinheiro. Então, tem gente que tá ali porque precisa realmente da grana ou de... Enfim. E realmente pensar em possibilidades. Não achar que, poxa, eu tô fadado a isso ou me acomodar naquilo ali e vou ficar naquilo ali pra sempre.
né? Eu acho que o que prende muita gente é isso, porque de fato a gente tem que ser realista e falar, não, existem pessoas que não conseguem fazer essa mudança de área, essa mudança de, eu advogava e vou estudar para concurso agora e vai ser isso e acabou. Tem gente que tem uma dificuldade e é a realidade, todo mundo tem que conviver com isso, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas eu vejo que muita gente passa por isso e acha que acabou tudo. O diferencial tá aí, você tem que ter essa ideia de que existem possibilidades, mesmo com a dificuldade, que muita gente tem muita dificuldade mesmo, mas você não pode desanimar, né? Mesmo Sim. vendo ali tudo caindo na sua frente, você tem que tentar respirar um pouquinho e voltar pro lugar. Encontrar a buscar, base, né? E buscar também novos caminhos. Novos caminhos, possibilidades. exatamente. Até mudar, assim, acontece, é porque a gente, às vezes, tem... A maioria das pessoas tem dificuldade de mudar, né? Sim. É difícil, realmente é muito complicado, é corajoso você Sim, mudar. muito. Tem gente que precisa mudar de área, tem gente que precisa mudar... De curso, de porque curso, pode ser que você esteja exatamente. no direito de fato e que você não é feliz, você não vai ser feliz Isso. em nada do direito. Exatamente. E assim, é você também se permitir mudar. Eu sempre penso assim, eu sempre falo, ó, hoje eu tô aqui, eu tô fazendo isso, eu tô dizendo que eu vou advogar. Mas você pode me encontrar daqui a 1 ano e me ouvir dizendo que eu não quero mais fazer Sim. nada relacionado ao direito, sabe? Que eu quero fazer outra coisa, ou que não, agora eu vou estudar para concurso público. Porque realmente mudar é Natural. uma desafiador. opção. E é uma opção. Sim. Assim, poxa, eu tomei uma decisão, agora eu estou decidido a fazer isso. Mas a vida muda, nossos desejos mudam, as nossas condições de vida mudam, né? Então, é você se permitir também, mesmo que você já esteja há algum tempo, e a gente fala assim, mas a gente também tá mudando depois de algum tempo, né? Sim. Eu já tinha 5 anos, 6 de formada, já nem sei mais. E decidi agora que vou mudar. Já tinha algum tempo fazendo alguma coisa. E eu, hoje, obviamente, se eu tiver que mudar, eu vou sentir muito medo. Mas eu não vou ter vergonha, né? Porque às vezes a gente tem vergonha de viver o que a gente quer. Às vezes a gente tem vergonha de assumir que a gente quer uma coisa que não é o que a gente estava fazendo. A gente tem medo de viver a nossa felicidade. Acontece muito isso. Poxa, eu quero outra coisa, mas vai todo mundo falar, vai todo mundo dizer, pô, essa menina estava fazendo isso há anos e agora ela quer fazer nutrição, Sim. né? Então a gente se preocupa muito com isso. Sim. Eu cheguei a fazer, não sei se vocês lembram, mas vocês sabem, que eu fiz um semestre de biomedicina. E pra mim foi, assim, essencial eu ter tido essa iniciativa. Eu conversei muito com família, amigos. Eu pensava, foi no momento que eu estava extremamente... Já tinha formado em Direito, já tinha atuado um tempinho, mas dentro de um escritório. E eu ainda estava naquela fase, por isso que eu falei anteriormente, né? Que às vezes, mesmo você formado, mesmo você atuando, você vai se sentir perdido em algum momento e pensar, pô, não é isso que eu quero. E aí, numa crise dessa existencial, eu falei, poxa, eu quero fazer biomedicina, eu acho que eu posso ser feliz. Acho que eu posso ser feliz trabalhando com estética, alguma coisa relacionada a isso e tudo mais. E aí falei, não, vou me matricular, vou continuar trabalhando, até pra bancar, né? E vou encarar aí pra ver. E aí fiz um semestre. E pra mim foi, assim, incrível, porque eu aprendi coisas novas, tive contato ali com a realidade de faculdade de novo. Uma realidade um pouco diferente da que eu vivi, mas foi. E aí eu percebi que não era uma coisa que mexia com o meu coração. Eu falei, gente, eu vou passar mais 4 anos numa graduação aqui pra chegar lá no final e eu perceber que não é o que eu quero. Então eu pensei... Eu passei a encarar com mais amor. Foi o momento que eu fiz as pazes com o direito. Que eu falei assim, não, eu não acho tão ruim trabalhar, sabe? Com o direito. E aí eu passei a ver outras possibilidades. E me sentir mais confortável na pele de uma advogada. Eu fui conquistando isso comigo mesma, aos poucos, a passos curtinhos. Então, se você estiver passando por isso, não acho que é um problema único, que o mundo vai acabar, que só você vive dessa forma. Nós somos 3 e dá pra perceber aqui um pouquinho que todos nós tivemos nossas questões. Então, é muito especial também estar aqui hoje, partilhando isso, olhando pra trás e fazendo uma recapitulação, assim, percebendo como a gente está crescendo, né? E como a gente hoje já está muito mais maduro para tomar decisões, como a gente está encarando com mais tranquilidade, mais amor, as possibilidades que a gente tem. E sabendo escolher também aquilo que, de fato, desperta na gente alguma coisa de boa. Sim. E mesmo assim, a gente ainda tem dúvida, né? Sim, sempre. Porque a gente sempre tem. Você falou da experiência com a biomedicina, mas eu
até desde a faculdade, na verdade, eu sempre pensava, eu poderia fazer nutrição, que é uma coisa que eu gosto muito. A Ingra me conhece, ela sabe que eu sou apaixonada, né, por esse mundo aí. E até hoje, às vezes, eu me pego assim, poxa, seria uma coisa que eu faria, talvez com mais amor. Talvez eu tivesse a mesma experiência de Ingra. Mas eu tinha esse pensamento principalmente no momento que eu estava mais perdida, né? Normalmente a gente começa a pensar nessas possibilidades. Mas não é uma coisa que eu descarto 100%. Nem que seja pra fazer assim... Por fazer assim, por fazer, ter o contato, exatamente. né? Mas eu não descarto 100%, é uma possibilidade. E é isso que eu falei antes, né? De realmente... Daqui a um ano você pode me encontrar fazendo nutrição e não tá mais fazendo nada relacionado ao direito. Também é uma possibilidade. Mas eu acho que a gente se prende muito a tudo que a gente... A gente tava esses dias na Chapada. E aí o guia conversando, contando a história dele, né? Nossa, uma coisa foi que agora que não tem nada a ver, mas enfim, tem tudo a ver. Contando a história dele, e aí ele falou que ele veio de Minas pra Chapada, pra uma cidade chamada Ibiquara. Ele é de Ibiquara, né? É. E aí ele largou tudo, ele trabalhava numa empresa, largou tudo, e aí a gente falou, na verdade, ele contando que as pessoas falavam assim, você vai largar tudo? E que ele pensou, mas eu tudo fiz o quê? essa pergunta a ele, inclusive, também. Eu falei, menino, tu teve coragem de largar tudo. Foi. Aí ele falou, Aí ele falou, as pessoas, eu nem lembro exatamente como ele falou, mas ele disse assim, que as pessoas perguntavam a ele que se ele ia largar tudo que ele tinha. E ele perguntou a elas, eu tenho o quê? Tudo o quê? o quê, exatamente. Um trabalho que eu chego todos os dias e saio e tô estressado. Uma casa que eu pago, mas que se eu deixar de pagar não é minha. A conta de água, a conta de luz. Então, é realmente... Tempo pra ele não tinha. E o que ele fazia também Sim. não motivava ele. E aí, a gente parou, assim, todo mundo no carro, os 4, assim. E ficou realmente... Porque é um pouco da nossa realidade, talvez. É de você achar que você tem muita coisa, mas na realidade você não tem tudo, né? Você... E nunca vai ter. Exatamente. Sim. E às vezes deixar esse tudo pra trás, você não tá deixando Um mundo, né? um mundo, se não tempo. Que Às você vezes... ainda tem muito tempo. Principalmente a Exato. gente que é muito novo. Quem acabou de se formar é muito novo. Quem tá na jovem advocacia. E até quem tá na meia-idade, na advocacia há muito tempo, ou fazendo um concurso. Ainda existe a possibilidade de você deixar tudo pra trás. Sim. Principalmente se tudo pra você não for absolutamente nada. Às vezes a gente acha que a gente tem muita coisa, mas a gente não tá feliz, a gente não se sente pertencente. E eu acho que uma coisa que o ser humano tem muita necessidade é de pertencer. E às vezes a gente tá ali, e foi uma coisa que virou minha chave, assim, ano passado pra mudar, foi que eu me olhava, assim, era um lugar muito confortável, pessoas boas, mas eu não me sentia mais pertencente. Eu queria... Ter a sua história. Exatamente, crescer, abrir, assim, sabe, o leque de opções e mudar. Enfim, é realmente pensar se você tem tudo a perder, ou se você realmente pode construir Exatamente. coisas novas. Existe um mundo de possibilidades. Esse fechamento dela aí foi maravilhoso pra Sim. gente começar a encerrar esse episódio. A gente já tá chegando na hora. Mas eu acho que a fala de Laís aí transmite muito do que é a gente, do que é o Sem Códigos, porque a nossa ideia é transmitir justamente essa leveza. A gente não tá aqui para falar que o direito é lindo, que o direito é sempre maravilhoso, que vai ser fácil, que vai ser difícil, mas a gente quer fazer parte disso com vocês, abraçar vocês, porque eu acho que o que me fez falta, principalmente no meu processo de faculdade e de OAB, sendo mais específico, foi justamente sentir esse abraço, porque você tem sua família ao seu lado, você tem seus amigos ao seu lado, mas quando você senta ali é você e você, quando você está estudando ali é você e você, seu copinho de café e acabou. Então a gente quer fazer parte dessa trajetória, a gente quer ser real, ser de fato o que é o direito. Talvez trazer afago, né? Pro Isso, coração. exatamente. Passar pelo processo sozinho é sempre mais difícil. Muito. E às vezes a gente vê muita coisa que não é real. A gente tá aí no Instagram vendo só a galera que tem muito dinheiro, que tá viajando o tempo inteiro. O melhor. Milhões de processos. Exatamente. E quando na realidade nem sempre é assim, né? Sim. Exato. E eu acho que o momento realmente é a gente deixar claro pra vocês que estamos aqui, nós entendemos de fato e temos propriedade para falar do que a gente sentiu vivenciando um momento que talvez vocês estejam passando. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não tem abertura ou coragem de expor as nossas vulnerabilidades para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso eu acho que é essencial também, porque todo mundo passa por algum momento desse. E estamos aqui com vocês. Estaremos por muito tempo. E esperamos que vocês se sintam realmente abraçados e contemplados pelas nossas falas, pelas nossas conversas aqui. É um prazer pra gente. Então, galera, a gente fica por aqui. Esse é só o primeiro episódio que a gente falou um pouquinho de nossa história, de nossa trajetória no direito.
A gente espera que vocês sigam com a gente. Vamos ter convidados que vão agregar muito, trazer experiências diferentes. Cada um tem a sua história, isso é fato. E a gente está aqui para compartilhar com vocês.